Muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui com a gente no canal Fé Cast. Eu sou o André. Eu sou o James. Falamos diretamente de Garopaba. Fecast é um canal para quem tem fé. Se você tem fé, então está no lugar certo. Continue aqui com a gente. Estamos aqui hoje com o pastor James, nosso convidado especial. Vamos conversar sobre fé. Pastor, qual é a sua mensagem de hoje? Olá, André. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por esse maravilhoso convite para estar aqui hoje, compartilhando aí uma mensagem de fé. E desde já quero convidar a você, nosso telespectador, que nos ouve aí pelas redes sociais, que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que elas possam crescer na fé. E o texto que eu trouxe hoje, para que nós possamos refletir, está em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6, né? Exatamente. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É muito bom essa mensagem aqui, pastor. Aqui eu estou vendo que se não acreditar em Deus, que ele existe, né, não tem como tu ter um relacionamento com uma coisa que tu não acredita, né? Então, a primeira coisa é crer nele, né? Se aproximar dele. E ainda depois ainda vai ganhar um galardão ainda, é isso, né, pastor? Exatamente. É interessante que o autor de Hebreus, que muitos teólogos acreditam que isso seja Paulo, ele está falando aqui para o público em que eles estavam passando por um momento de perseguição e eles estavam aqui apostatando da fé, e Paulo chama eles para que eles possam ser reavivados novamente, para que eles possam se manter firmes e fiéis no caminho que eles haviam recebido de Deus. E aí Paulo ele menciona aqui alguns elementos, dizendo que se nós não tivermos fé, é impossível que nós agrademos a Deus. E ele disse que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e ele ainda diz mais, se você crê que ele existe, e aí ele é galardoador daqueles que o buscam. E é interessante nós pensarmos nesses elementos, porque muitas vezes no mundo cristão as pessoas acham que fé e razão são elementos incompatíveis, né? Então, a gente pode ver que o cristianismo é uma religião que faz afirmações específicas sobre a verdade. Em todos os momentos no ministério de Cristo, Jesus ele estava bem fundamentado nas suas crenças e naquilo que ele ensinava. Quando você vai lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 27, Lucas, capítulo 24, verso 27, ali é o momento em que os discípulos estão indo para Emaús, saindo de Jerusalém. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então aqui eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, Jesus apareceu e começou a trazer todas as passagens onde falava dele, que concretizava, né? Exatamente, e é interessante nós percebermos aí alguns pontos, porque Jesus havia morrido, era o terceiro dia, ressuscitou, e os discípulos demonstraram descrença. E então Jesus ele poderia muito bem ali fazer algo sobrenatural, mas do contrário, ele decidiu levar os discípulos a examinar as Escrituras. E ele, desde Moisés até os profetas, ele vai dando evidências dos fatos ocorridos mediante ali a morte e sua ressurreição. Então veja, a Bíblia ela nos traz esse conceito dessa batalha que nós temos na nossa mente entre fé e razão. Quando você vai lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Romanos 12, verso 2. Exatamente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, o apóstolo inspirado
ele já menciona, né, essa batalha que nós temos, Sim. que muitos cristãos têm, e ele diz o seguinte: olha, meus queridos, nós temos que ser renovados pela transformação da nossa mente e não nos contentarmos com qualquer proposta que nos seja dada. Sim. Pelo contrário, nós devemos ser criteriosos, analisar, ponderar Sim. e fazer as nossas escolhas. As crenças cristãs, elas não são apenas produtos de achismo, não, de maneira nenhuma. Né? A gente vê que lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, Tiago 1, verso 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Veja que interessante. Dentro ainda desse conceito do grande conflito que passa em nossa mente entre fé e razão, se em algum momento nós titubearmos ou tivermos dúvida, Tiago ele nos convida a clamarmos a Deus por sabedoria, porque Deus vai nos dar a sabedoria para que nós tenhamos o discernimento correto e de fazer as escolhas devidas. Né? É interessante nós sabermos também qual é o conceito de fé. Porque quando nós sabemos que fé ela é o ato de vontade, que é quando nós escolhemos colocar a nossa confiança em Deus, através da revelação que Ele nos dá, por meio da sua palavra, e também através do estímulo que o Espírito Santo traz à nossa mente, e aí nós fazemos as escolhas. Porque muitas vezes nós achamos que fé e razão são algo totalmente controversos. Então, quando você entende também o conceito de razão, André, razão é o exercício da capacidade mental de nós pensarmos racionalmente para que nós possamos entender, discernir e também aceitar algum conceito ou ideia, né? Então, a razão ela nos leva a ter clareza, a ter consistência, a ter coerência. E as coisas passam a ter sentido também, exatamente. Né? Não fica aquela coisa sem nexo, assim, qualquer coisa que fala, acredita, fala uma coisa aqui, outra ali. Então a gente está entendendo que, né, nós temos evidências aqui o suficiente para naquilo que nós cremos, né? Exatamente, é esse o convite que a Bíblia faz, que Deus faz através da Bíblia, né? Que nós tenhamos evidências apropriadas e não cair na crendice. Sim. Crer em qualquer coisa, né? Porque a crendice ela é o ato mental de nós aceitarmos como verdade factual ou real uma declaração ou uma pessoa, né? Muitas vezes é possível nós crermos em uma inverdade, que é, muitas vezes... O gato preto? Exatamente. O gato preto na minha frente. Exatamente. Hoje o dia vai ser ruim. Exatamente. Coitado do gato preto, né? Porque não tem culpa de nada, né? Coitado do gato preto. Então, muitas vezes, a questão de o seu chinelo está de cabeça para baixo, isso é um mau presságio. Também tem aquele ditado que diz assim, se nós tomarmos leite e comermos manga, isso acaba nos acarretando algum tipo de prejuízo na nossa saúde, né? Então, não é isso que Deus espera de nós. Pelo contrário, né? Para o cristão, o objetivo supremo da vida não é simplesmente a aquisição de conhecimento, tá? Mas um relacionamento pessoal com Deus. E assim, nós conseguimos desenvolver a confiança através da amizade, e isso vai fazer com que gere em nós obediência racional e também desenvolve em nós um serviço amoroso para com o próximo. Meus queridos, Deus nunca exige que nós creiamos sem nos dar suficientes provas que fundamente a nossa fé. Não. Tudo sobre Deus está baseado em testemunhos, André, racionais. Mas, todavia, Deus, ele não afasta a possibilidade de dúvida. Nossa fé, ela deve estar fundamentada em evidências, não em demonstrações ou em crendices. É por isso que 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15. 1 Pedro 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse é o convite que nos é deixado. Muito nós bom. Temos que dar razão daquilo que nós acreditamos como cristãos. Que
Que bênção, foi um grande prazer estar aqui com o pastor James, né, pastor? Vai ganhar aqui, ó, uma caneca aqui do nosso programa. Tá aqui, ó, todo convidado recebe. Muito obrigado, para André. tomar um cafezinho, ler a Bíblia. Muito obrigado aí pelo presente. Espero que goste aí. Mas... Vocês que estão aí nos assistindo, convidados para virem aqui conversar com a gente, dê o seu like aí, como ele falou, né, o James. Se inscreva no canal, deixa um comentário, alguma pergunta, alguma coisa, para a gente poder, né, realmente interagir com vocês aí. Brigadão aí, até a próxima aí, pessoal.